Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso panorama do Velho Testamento. Na aula passada, nós vimos então a origem do pecado e como a morte agora se tornou uma realidade para toda a humanidade. Isso se deu por causa da desobediência do homem e da mulher ao darem ouvidos à serpente. Então Deus os expulsa do jardim, os impede de ter acesso agora à árvore da vida, e o homem então é castigado. Não só o homem, como toda a terra também é amaldiçoada. E nós vamos ver também os efeitos do pecado agora na vida do homem. E a gente já começa a ver esses efeitos justamente nos filhos, Caim e Abel. No capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio. Então, Caim, quando é rejeitado por Deus, a sua oferta não agrada a Deus, ele, por inveja, ele mata o seu irmão Abel. Então, Deus o expulsa, da face da terra, ele vai se tornar errante. A gente vê isso no capítulo 4. E aí, então, ele vai conhecer a mulher dele, que provavelmente seria alguma parente, porque, como eu falei, o castigo da mulher não foi ter filhos, não foi procriar. A mulher já tinha essa capacidade antes do pecado. O que Deus fez foi aumentar a dores no parto. Então, com certeza, até aqui o homem e a mulher já devem ter tido bastante filhos. Tanto que, quando Caim se casa, eles vão ter um filho, ele vai construir uma cidade e dar o nome do seu filho. A gente vê então essa descendência de Caim. Acompanha comigo o capítulo 4, a partir do versículo 17. Então Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. A uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Então a gente vê aqui que essa descendência de Caim não vai produzir muita coisa boa. Vai ser uma geração que vai se afastar cada vez mais de Deus. Começando aí pela história de Lameque. Lameque já pega duas esposas, já sai do padrão original de Deus, e ele já torna o homicídio algo banal. Tanto que ele até faz uma zombaria aqui. Ele fala, se Caim recebeu lá um sinal que se alguém matasse ele seria vingado 7 vezes, então eu vou ser vingado 70 e 77. Então ele colocando lá que estava normal. Então o homicídio se tornou algo banal. Ok? Mas apesar então desse afastamento de Deus que a gente vê acontecendo aqui, esse efeito do pecado na humanidade, nós vemos que vai também ter um retorno, vai vir uma geração que vai agora buscar a Deus também. No versículo 25 do capítulo 4, Adão e Eva vão ter outro filho,
Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que o Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então aqui a gente tem duas gerações bem distintas. Então a geração de Caim, que vai ser uma geração que vai se afastar cada vez mais de Deus. Então uma geração bem pecadora, bem humana, né? Que não vai ligar mais para Deus. Apesar de produzir grandes coisas, é uma geração que não vai produzir homens tementes a Deus. E com Sete, essa geração a partir de Sete, nós vamos ver um retorno, né? Um retorno a Deus. E aí nós lembramos de Gênesis 3:15, né? Que é aquela primeira menção a Jesus, né? Quando ele fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então a Bíblia, ela vai começar agora a mostrar essa descendência. Deus vai começar agora a ir revelando, né? A ir revelando essa descendência. A gente vai ver muito isso através das genealogias. Então, genealogias eram listas de antepassados. Então, era uma lista que mostrava tal pessoa era filho de tal pessoa, que era filho de tal pessoa. E sempre a genealogia, ela vai apontar ali um personagem específico, né? Ela vai dar um direcionamento àquela história que quer ser contada. E a genealogia está apontando ali o descendente. Está apontando ali o descendente da mulher que iria esmagar a serpente. Né? O livro de Gênesis vai ter bastante genealogias. Então, Moisés está contando essa história da origem do povo. E nós vamos ver muitas genealogias, especialmente as genealogias apontando ali as pessoas que vão ser escolhidas ali por Deus para darem prosseguimento a essa descendência que vai levar a esse descendente. Nós vamos ver isso por todo o Velho Testamento também, né? Então, o motivo dessas genealogias é exatamente contar a história do povo de Israel, que vai ser o povo escolhido ali, de onde vai vir o descendente, né? E mostrar então essa descendência, né? Esse cumprimento dessa promessa ali feita em Gênesis 3:15, né? E tomar muito cuidado, porque nem sempre as genealogias eram exatas. Às vezes, o objetivo do autor ali é dar ênfase a algum personagem ali que vai ser importante, né? E aí, no capítulo 5, nós temos uma genealogia, né? A genealogia de Adão, que vai contar a história de Adão até Noé, que vai ser o próximo personagem importante aqui que nós vamos conversar sobre, né? Então, nós temos aqui a genealogia no capítulo 5, são 10 gerações, e principalmente mostrando uma questão muito importante, né, que é a questão da morte, né? Que ele fala, viveu não sei quantos anos e morreu. Viveu não sei quantos anos e morreu. A exceção de Enoque, que a gente vê aqui que foi arrebatado, né? Mas olha que interessante, capítulo 5, versículo 28, nós temos um outro Lameque, não é o Lameque da descendência de Caim, mas é Lameque que vem dessa descendência de Sete, né? E olha que interessante, ele fala, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou.
Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então aqui a gente já vê o Lameque apontando, né, dando uma ênfase àquela promessa ali de Deus sobre o descendente da mulher. Ele fala de Noé, então esse Noé vai ser um alívio, né? Vai trazer o descanso, né? Então indicando ali que eles aguardavam então esse descendente já naquela época. Aí é apontado então para Noé, né? Mas o que é que acontece, né? Cada vez mais com o crescimento da humanidade, né? Então através da procriação, então o, vai crescendo cada vez mais, né? A humanidade, e cada vez mais o homem vai se afastando de Deus. E aqui é importante a gente entender essas duas genealogias diferentes para a gente entender o que está acontecendo, né? Então vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Vamos ver o que está acontecendo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então a gente vê aqui que os homens começaram a multiplicar-se na terra. E aí a gente vê aqui que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, quem são os filhos de Deus e quem são essas filhas dos homens? A explicação mais coerente, mais lógica, levando em conta o nosso contexto anterior, quando eu falei dessas duas gerações distintas, é que os filhos de Deus, então, devem ser os descendentes de Sete, os seteístas, porque nessa geração começou-se a invocar o nome de Deus. Então, esses homens eram homens de Deus, eram filhos de Deus. E as filhas dos homens devem ser da descendência de Caim, daquela descendência que foi cada vez mais se afastando de Deus. E o que aconteceu? Começou a haver então essa mistura. Então eles começaram a se relacionar e foram tendo, e dessa mistura foram surgindo cada vez mais homens ruins, homens que praticavam mal, até que a situação ficou insustentável, né? Vamos continuar a leitura, versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui Deus vai começar a limitar um pouco a longevidade dos homens. A gente viu no capítulo 5 que os homens estavam vivendo até 900 e poucos anos, 777 anos. E aí Deus está ali, por causa do pecado, por causa da perversidade, Deus vai começar a limitar essa idade, né? Então ele fala: o meu espírito não contenderá com ele para sempre, né? Porque o homem é carnal, mas ele só viverá até 127 anos. Né? Uma outra explicação também para esse versículo quer dizer que Deus está dando aqui um tempo para o povo se arrepender, né? Então Deus está dando um tempo. Então Deus vai dar 120 anos para o povo se arrepender. Por quê? Vamos ler para a gente entender. Versículo 4, né? Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado,
homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Então a gente vê que o que estava acontecendo é que cada vez mais a perversidade do homem aumentava. Então a inclinação do homem era sempre para o mal. E aí ele fala desses Néfilins aqui, né? Que algumas traduções, frente a Almeida, vai traduzir como gigantes. Né? E há uma tradição popular de que esses gigantes eram fruto de uma relação entre anjos e humanos, e por causa disso nasceu esses monstros, esses seres. Só como eu falo ali, os filhos de Deus e as filhas dos homens os filhos de Deus não eram anjos, eram os descendentes de Sete, juntando ali com a descendência de Caim. Então dessa mistura surgiu esses Néfilins. A palavra Néfilim é uma palavra que no hebraico quer dizer caídos, né? E se referia aos valentes da época, né? Aos homens poderosos, né? Fortes, né? Aqueles homens que estavam ali e faziam o mal. Né? E é interessante que ele fala que já existia esses Néfilim, né? Ele fala, versículo 4, naqueles dias havia Néfilim na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então já existiam então esses homens, e esses homens então juntando ainda, procriando, juntando com essas mulheres, eles foram produzindo mais pessoas, e cada vez mais a perversidade foi aumentando, até que Deus decide o quê? Deus decide exterminar, então, o homem da face da terra. Ele se arrepende de ter criado o homem. Né? Então, o pecado é tão grande que Deus tem que intervir. Então, ele decide, então, destruir tudo. E aí, a gente entende ali o versículo 3, né? Quando ele fala sobre a questão dos 120 anos. Porque ali há uma linha, né, de interpretação que diz que esses 120 anos ali vai ser o tempo que Deus vai dar para o homem se arrepender. Mas aí o homem não se arrepende. Essa ideia a gente vai ver bastante em 1 Pedro, capítulo 3. Pedro vai falar sobre isso quando ele fala lá no capítulo 3, versículo 20, né, sobre esse povo aí da época de Noé. Ele fala, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Né? Então, Pedro vai falar sobre isso, né? Sobre essa longanimidade de Deus. Né? E quando a gente vê sobre a arca, a gente vê que foi mais ou menos isso que demorou construir a arca. Né? Porque a gente vê aqui no capítulo 5 que Noé já tinha 500 anos, né? Já tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E aí quando Deus manda, né, fala que para ele construir a arca, e ele vai entrar na arca, Noé já está com 600 anos. Então capítulo 7 de Gênesis, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então Deus decide então exterminar o homem, né? Mas a gente vê a misericórdia dele quando ele chama Noé.
Ele chama Noé porque Noé achou graça diante dos olhos de Deus, quer dizer, Deus mostrou benevolência com a família de Noé, porque Noé era um homem que no meio daquela geração, no meio daquele monte de gente ruim, era alguém que se mostrava íntegro, alguém que buscava fazer o certo, né? Pedro também vai falar que Noé era pregoeiro da justiça, era alguém que realmente falava, anunciava, né? Falava sobre Deus, né? Vamos ler aí capítulo 6, versículo 9, que aí o Deus vai então conversar com Noé e dar algumas instruções para ele. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, o médio e o inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Deus chama Noé e manda então Noé construir então esse grande barco, essa arca. Ele dá as instruções de como deveria ser feito. E Noé fala também para ele levar com ele alguns animais, né? Então ele vai levar lá 7 casais de cada espécie de animal. Então são 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, né? E aves, né? 7 casais de aves de cada espécie, a fim de preservar. Então ele manda ele construir essa arca, preparar tudo, armazenar alimento, e ele ia mandar esse dilúvio sobre a terra, né? E Noé, como diz aqui o versículo 22, fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, né? E aí então Noé levou mais ou menos esse tempo aí, uns 100 anos aí para construir essa arca. Como a gente viu no capítulo 7, versículo 6, ele fala assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias,
nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem cães Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca, e com ele entraram, também todos os animais de acordo com as suas espécies. E depois Deus fechou a porta. E quando Deus fechou a porta, quem estava fora da arca foi exterminado, morreu. Os homens, os animais, as aves que estavam ali fora, que não estavam na arca, foram exterminados. O dilúvio, ele durou um período mais ou menos de 1 ano e 2 meses. Então foram lá 40 dias, 40 noites de chuva. Então, chuva caindo do céu, água brotando da terra. Ele fala das profundezas, Então, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Depois, a terra ficou submersa com água durante um período de 150 dias. E aí levou um tempo até as águas começarem a baixar. E aí, 1 ano e 2 meses foi o tempo que eles permaneceram ali na arca, aguardando, o que ia acontecer. Então, capítulo 8, nós vemos quando o Noé vai sair da arca, Então, capítulo 8, versículo 13, Então, no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E aí, então, o Noé e seus 3 filhos iam recomeçar tudo de novo. Ele recebe até a mesma ordem que Deus tinha dado ao homem e à mulher, assim que os criou, Para si, sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Então, capítulo 9, versículo 1, ele fala isso. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multiplicam-se e encham a terra. O dilúvio aponta, o juízo de Deus sobre o pecado. Então, Deus viu que o pecado chegou a um ponto que Deus teve que intervir. E aí, então, Deus age com justiça. Mas a gente vê também a misericórdia dele ao preservar Noé, ao dar aquele tempo, para o povo se arrepender, mas parece que não adiantou. E também essa história do dilúvio aponta para o juízo final. É um bom ensaio, então, para o que vai acontecer lá na volta de Cristo. E o próprio Cristo fala sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, (37 e 39), ele compara a segunda vinda com os dias de Noé. Ele fala o seguinte: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pedro também vai exemplificar o fim do mundo usando o dilúvio. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9,
3, versículo 5, né? Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o dilúvio aponta ali para a vinda de Jesus, para o juízo final. E é a mesma ideia, né? Então, aquele tempo de arrependimento, enquanto Noé está preparando ali a arca, e quando a porta é fechada, quem estava fora da arca morreu. Vai ser a mesma coisa também na vinda de Cristo, né? Então, quem permaneceu ali com Cristo, quem permaneceu firme e perseverante, vai sobreviver. Agora, aqueles que escolheram continuar na desobediência, continuar vivendo do jeito que queria, e não vão perceber, né, quando não vão estar atentos, né, vão morrer, né, e após assim eles saírem da arca, tudo, Deus vai fazer uma aliança com Noé, e nessa aliança ele vai prometer realmente não mais acabar com a humanidade pela água, né? Por isso ele vai pôr o arco-íris. Mas, como a gente lê em 2 Pedro, os céus e a terra agora estão entesourados para o fogo, né? Então nós vamos ser consumidos pelo fogo, né? Aqueles que desobedeceram, aqueles que não permaneceram firmes, né? O texto interessante também, em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Né, versículo 5, né? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando ferviu o dilúvio sobre o mundo de ímpios, né? Então a gente vê aqui a obediência de Noé em servir a Deus, em seguir a Deus, o salvou junto com a sua família. Enquanto aqueles que permaneceram desobedientes, infelizmente, morreram, foram exterminados pela água. E aí, apontando agora para o juízo final, né? E essa aliança também é interessante, porque nessa aliança, Deus também vai fazer algumas coisas, né? Vamos ler aqui o versículo 3, né? Ele fala, capítulo 9, versículo 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Então, parece aqui que antigamente os homens e os animais eles comiam só vegetais. Então a dieta era vegetariana. Agora Deus está dando a permissão agora do alimento animal, de origem animal. Agora eles podiam comer, só que tinha um pequeno que tinha algo que eles não podiam comer, né? Versículo 4 fala, mas não comam carne com sangue, que é a vida, né? A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então Deus aqui ele vai colocar aqui como importância a preservação do sangue, né? Então ele fala, não comam, né? E aqui ele até coloca essa questão, se você derrama sangue, o seu sangue vai ser derramado.
E com certeza está apontando justamente para algo que Deus vai fazer depois, mais para frente, que é a questão do sacrifício. Então, quando o homem pecava, sangue tinha que ser derramado. E isso explica um pouco por que Jesus veio e teve que morrer. Então, sangue tinha que ser derramado para que o homem pudesse ser justificado. Né? E aqui ele dá essa ideia. Né? Então, a questão da importância do sangue. Né? Então, ele fala que ninguém podia derramar sangue. E ele cria aqui uma pena de morte. Então, se o homem derramasse sangue, quer dizer, matasse outro, o seu sangue deveria ser derramado. E aí também a gente vê então o sinal, né, que Deus coloca nas nuvens, né, versículo 12. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E aí, a partir de Noé e seus 3 filhos, então, o homem volta a se multiplicar, a terra vai voltar a se encher, e nós vamos ter a origem, então, das nações, dos povos, que vai ficar para a nossa próxima aula, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente, e que Deus nos abençoe. Amém.